Os aplausos seja dado ao nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Quem foi edificado no louvor, diga amém. Amém? Então, quando nossos irmãos estão chegando, a nossa preletora já chegou, graças a Deus, ela já está tomada ali, já está toda borrada ali. Mas você que veio, quem gostou da parte da tarde com as crianças? Foi muito bom, né? Foi um momento de... Alguém liga as luzes aí do pessoal da plateia, por favor. Alguém liga as luzes daí da plateia, por favor. Obrigada. E foi um momento maravilhoso, falando sobre honra, de uma forma lúdica, de uma forma até teatral. Mas eu tenho certeza que para alguns irmãos, até dessa forma, conseguiram entender o que é honra, o que é obediência. E o foco dessa parte agora da noite, inclusive eu estou dando tempo para o pessoal da mídia ali, o computador da mídia, ele só quando tem gente de fora que ele dá o migué dele, né, Raquel? Só quando tem gente de fora. Quando está aqui, ele funciona que nem uma bala. Mas quando está assim, eles estão ali, porque tem foto, tem vídeo, tem um monte de coisa legal que a gente quer mostrar aqui. Amém, irmãos? Então, esse período do quarto secreto, que é essa conferência, né, mais íntima, uma coisa mais nossa aqui, para a gente aprender, se humilhar para praticar algo que ele falou para os discípulos que eles deveriam fazer, para que nós fizéssemos hoje, em pleno 2024. Amém? Está ligando lá o computador, queria te chamar, Tati, pode subir aqui. Uma salva de palmas a Jesus pela vida da Tatiana. Que isso? Amanhã eu também quero esses aplausos, tá bom? Beleza. A Tati é uma amiga que a gente firmou um relacionamento maior lá no Sim. A gente se conhecia mais de Instagram. Sempre admirei o que ela escreveu, o que ela colocou lá. Se você acompanha meu Instagram, de vez em quando eu dou uma compartilhada no que ela escreve. O Wendel já conhecia também de vista. Ele é mais amigo do Leão ali. 2 baixistas, né? Aquele instrumento chave para a nossa banda. Só que a gente se conheceu melhor lá no Sim. É uma mulher que já, no Instagram, aquilo que ela aparenta lá, ela era lá. Colérica, doida, maluca, ela é assim, mas por Jesus. E isso eu me identifiquei com ela. Eu falei, se uma pessoa colérica, amansada pelo Espírito Santo, já é assim, eu posso chegar lá. Eu ainda estou meio longe, ainda falta crescer um pouquinho mais. Mas se eu chegar perto do que a Tati já se transformou, tem uma família que ela tem, que ela vai apresentar daqui a pouco, dou graças a Deus, amém? Então nós vamos orar pela vida dela agora. Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida dela. Ela preparou tudo isso aqui, pensando no tema, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo a conduziu, a instruiu para ela chegar até esse momento. Então, estenda suas mãos para a Tati, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui entregando a vida da Tati, esse momento, essa parte do culto, Pai, da liturgia, em que nós vamos aprender através da Tua palavra, através da vida da Tati, Senhor. Que Teu Espírito Santo que habita nela possa fluir como um rio de águas vivas, Senhor. E esse rio possa inundar este lugar, trazendo paz, cura, libertação, salvação. Que possamos sair daqui diferentes, Senhor Jesus, e que essa palavra germine no nosso coração. Primeiro ela venha cauterizar, mas ela venha germinar, gerar frutos, Senhor Jesus, para que possamos contaminar, afetar outras pessoas com aquilo que nós vamos aprender esta noite. Tira toda a distração, toda a falta de concentração, tudo aquilo que nos impede de escutar, de ouvir, de ver, Senhor, mas abra os nossos ouvidos, a nossa mente, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar aquilo que Tu queres nos mostrar nesta noite. É em Teu nome, Jesus, que nós entregamos este momento do culto. Amém. Amém, amiga. Amém. É uma honra para mim estar aqui. Quando a Tabita me convidou, eu fiquei um pouco nervosa. Aí Deus falou assim, por que tu fica nervosa? Isso é orgulho. Não sei se Deus fala assim com vocês, mas comigo Ele fala de uma forma bem direta. A gente fica nervoso quando a gente acha que é a gente que pode fazer alguma coisa. Quando a gente acha que é a gente que vai fazer, né? Nós devemos realmente nos preparar para aquilo que o Senhor nos chamar, mas entendendo que quem faz a obra é Ele. Eu me chamo Tatiana, como a Tabita já falou, faço parte da IDPB Filadélfia.
Faço parte da IDPB Filadélfia há muitos anos, desde quando eu era um bebezinho. A minha mãe começou a frequentar aquela igreja. E nós somos uma família, né? A família da IDPB, a família de Cristo. E vocês aí estão concluindo, terminando o mês da família, com esse assunto tão importante que é o princípio da honra. E eu quero apresentar para vocês a minha família. Eu não sei se eles já conseguiram ligar. Eu estou aqui com meu marido, o Wendel, levanta, marido é minha filha mais nova, a Ana Catarina, de 9 anos. E essa aqui é a minha família. Eu sempre gosto de começar, eu ando com as fotos deles para o Sim, para todo lugar que eu vou, porque esse é o meu filho mais velho, que está aqui do meu lado, o Henrique. Ele tem 25 anos e agora ele está na célula. Eu sempre gosto de apresentar a minha família porque eles são, na verdade, o fundamento do meu ministério, né? Eles me validam, eles me aprovam, eles são a minha carta de referência. Então, por isso que eu sempre gosto de apresentá-los aonde eu vou. E hoje nós estamos aqui para falar ainda, né, sobre o princípio da honra dentro do lar. E eu acredito que vocês já falaram, conversaram bastante sobre o que é honra. Nós ainda vamos falar um pouquinho a respeito disso nessa noite. Mas eu quero começar com o tema da mensagem, que é estabelecendo um ambiente de honra no meu lar. Como nós podemos estabelecer um ambiente de honra no nosso lar? Nós vamos aqui compartilhar dicas práticas, comportamentos práticos para serem aplicados no dia a dia. Porque a honra, ela fala do nosso cotidiano. Quando a gente pensa assim, eu vou honrar alguém, a gente imagina a gente fazendo um jantar bem bonito, ou comprando um presente, né, ou honrando a mãe, o pai no dia específico deles. Isso faz parte. Mas o Senhor, Ele nos convida a caminhar em honra no nosso cotidiano. E nós vamos perceber que são as atitudes mais simples do nosso dia a dia que falam a respeito se nós estamos realmente imersos ou não na cultura da honra. E eu quero pedir que vocês abram a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10, que diz assim: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Isso foi um direcionamento que o Senhor nos deu. E o que é a honra? A honra, ela é um princípio. E o que é um princípio? Um princípio, ele é diferente de uma receita. Por exemplo, se eu dou uma receita de bolo aqui, vocês vão seguir exatamente o meu direcionamento, e essa receita, ela não vai poder ser aplicada quando vocês forem fazer uma feijoada, porque afinal de contas é uma receita de bolo. Um princípio, ele não é como uma receita. Um princípio, ele pode ser aplicado em várias áreas da nossa vida, e o princípio da honra, ele pode ser aplicado no seu lar, ou melhor, ele deve ser aplicado no seu lar, na sua igreja, no seu trabalho, quando você vai ao supermercado. É algo que você pode aplicar na sua vivência. Honra significa atribuir valor a alguém. No momento que você honra, você está reconhecendo o valor e a importância daquela pessoa na sua vida. Como a Tabita falou aqui, e eu creio que vocês já têm falado a respeito disso, a honra, ela deve ser vivida todos os dias. Não é algo que a gente visita quando é oportuno, não é algo que a gente pratica quando é conveniente, mas ela deve fazer parte da nossa conduta. As pessoas precisam nos ver como pessoas que honram, como pessoas honradas. Quando alguém vive a cultura da honra, você percebe até mesmo quando ela entra no banheiro público. Porque ela não vai se conformar de deixar aquele ambiente da mesma forma que ela encontrou. Ela vai melhorar aquele ambiente.
Uma pessoa que vive a cultura da honra, ela faz diferença aonde ela vai. No momento que eu entro no banheiro público e eu percebo que tem alguma coisa em desordem, eu faço ali o que está ao meu alcance, eu estou honrando o funcionário que trabalha na limpeza e eu estou honrando a pessoa que vai vir após mim. Olha como a honra se manifesta em coisas assim que nós consideramos ordinárias do dia a dia. Só que é justamente nesses momentos que os olhos do Senhor estão atentos. Porque é muito fácil praticar a honra aqui, quando eu estou em evidência. Mas e no meu dia a dia? Como eu trato um garçom, como eu trato um atendente, como eu trato meu filho, como eu trato meu marido, como eu trato a minha esposa. E é nesses momentos que nós devemos manifestar em nós a cultura da honra. Outra coisa muito importante que nós precisamos entender sobre honra. A honra, quando eu decido honrar, tem a ver comigo e com Deus. Não tem a ver com a pessoa que eu vou honrar. E quando nós conseguimos entender isso, fica muito mais fácil nós honrarmos pessoas que são desonrosas, desonradas, que não têm aquele comportamento, né, que a gente deseja. Às vezes as pessoas perguntam, eu trabalho com mulheres em algumas mentorias e sempre existe o questionamento: como que eu posso honrar meu marido se ele não é um homem honrado? Porque não tem a ver com o teu marido, tem a ver com o teu relacionamento com Deus. Porque Deus está dizendo em Romanos: amem-se com amor fraternal e tenham prazer, tenham alegria em honrar uns aos outros. Então, quando nós temos esse entendimento de que a honra tem mais a ver com o meu coração do que com o coração do outro, é como se virasse uma chave. Porque às vezes a gente quer culpar o outro pela nossa maneira desonrosa de ser. Só que quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, porque a chave da honra é a proximidade que eu tenho com Deus. Quando mais eu me aproximo do Senhor, mais a minha identidade é curada e mais eu me pareço com quem? Com Jesus. Eu não vou falar muito sobre isso, que a pregadora de amanhã vai falar, né? Sobre a lavagem lá dos pés. Mas quando eu vi a imagem aqui da conferência, essa imagem, esse texto, fala muito comigo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. E o que Jesus fez? Nós podemos ver ali na última ceia, quando ele fez esse ato de lavar os pés, que é assim o símbolo, né? O texto, é o trecho bíblico que fala sobre honra e serviço. O que nós podemos ver ali? Jesus estava deixando, era a última lição que ele ia passar para os seus discípulos. Após a ceia, né, ele foi preso, foi crucificado, foi morto, ressuscitou, voltou para o céu. Foi o último momento. Então ele pegou uma lição muito importante, era algo muito importante. E ali, naquele lugar, ele não falou sobre prodígios, milagres, como ser um apóstolo, como cuspir fogo e pegar um manto e rodopiar. Ele não falou sobre isso. Ele falou sobre honra. E Jesus, ele sabia tanto quem ele era. E eu não estou falando de Jesus como Deus, eu estou falando de Jesus como homem. Porque ele era 100% homem, 100% Deus. Ele sabia tanto quem ele era, que ele não encontrou problema em pegar uma toalha e uma bacia, dobrar os seus joelhos e lavar os pés daqueles homens que não eram dignos como ele era. Jesus não olhou para o comportamento daqueles homens, mas ele lavou os pés de todos eles, inclusive de Judas, inclusive de Pedro, que ia negá-lo. Todos aqueles homens fugiram e deixaram ele sozinho.
Mas ele serviu, ele honrou cada um deles. Porque aquele ato não dizia respeito aos 12, mas a quem Jesus era. Vocês estão entendendo? Então diz respeito a mim. Se diante de alguém que está me desonrando, de alguém que está me ferindo, eu consigo continuar sendo uma mulher honrada, porque fica diante de nós uma escolha entre continuar sendo uma mulher de honra ou me contaminar por causa do erro do outro. Fica ali a vida e a morte. O que nós vamos escolher? O que nós vamos decidir fazer? Então, o convite nessa noite é que, independente da postura do outro, nós possamos olhar para o Senhor e decidir caminhar em honra por obediência a Ele. Como nós conseguimos fazer isso? Separando identidade de comportamento. Dentro da sua casa, sua família, o seu filho, o seu marido, eu não sei, podem ter comportamentos que te desagradam, e isso vai acontecer em todo e qualquer relacionamento. Mas quem essas pessoas são para o Senhor? Quem eles são para o Senhor? O Senhor hoje nos convida a olhar para a nossa família com os olhos dele. Porque Jesus, quando olhava ali para aqueles 12, ele olhava o valor, ele olhava o potencial, ele olhava o desejo deles de crescerem. Ele sabia quem cada um daqueles homens era, independente do comportamento deles. E ele nos faz esse convite nessa noite. Nós honrarmos pela identidade dos nossos familiares. Nós honrarmos os nossos líderes, falando ministerialmente, que esse não é o foco, pelo valor deles, pela autoridade que eles têm. Sabe, gente, Deus, ele não procura pais perfeitos, líderes perfeitos, até porque não existe. Ele procura líderes sadios, que querem crescer, que querem avançar. E como nós estamos falando do ambiente de honra dentro do nosso lar, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa conduta dentro de casa com relação aos de fora. O que os nossos filhos têm ouvido? Quando eu sento ali na mesa, quando eu estou em família, o que meus filhos ouvem? O pastor Joel fala assim, tem gente que almoça o pastor. Tem gente que almoça a liderança da igreja. Não faça isso. Porque você sabe quem vai colher a desonra que está sendo ali incutida na vida dos filhos é você. O primeiro alvo vai ser você. Então, para estabelecer um ambiente de honra dentro dos nossos lares, nós precisamos, como pais, dar o primeiro passo. Às vezes a gente fica numa queda de braço, né? Quem vai ceder primeiro, quem vai reconhecer primeiro. E uma coisa que eu sempre compartilho, que quando eu estou em conflito com meu esposo, eu ouço o Espírito Santo falar no meu ouvido, quem vai morrer primeiro aí? Eu quero saber quem vai morrer primeiro. E a gente fica tentando se justificar, se agarrar nas nossas razões, porque o outro está errado. E o Senhor realmente pergunta, quem vai morrer primeiro? Quem vai matar essa carne primeiro aí, para começar a criar esse ambiente de honra dentro do lar? Por que isso é tão importante? Porque o céu, ele é estabelecido, a honra é a linguagem do reino de Deus. O céu, ele é estabelecido em honra. O ambiente do céu é de honra. E o primeiro que quis estabelecer um ambiente de desonra foi o único, foi expulso, foi mandado embora, acabou. Deus não atura a desonra. Ele pôs um fim no momento que algo se manifestou ali no coração de Lúcifer. Então a desonra, ela está totalmente ligada à rebeldia, ela está totalmente ligada ao diabo. E até hoje ele nos tenta, ele nos persegue, ele nos perturba com relação à desonra através de quê? Através de insatisfações,
A insatisfação gera reclamação, gera murmuração, gera maledicência, gera rancor, gera mágoa, e tudo isso está totalmente ligado à desonra. Ai, mas fulano, ele me feriu. Meu marido, tu não sabe o que eu passei. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Cristo, eu tenho 25 anos de casada com o Wendel. E a gente casou muito cedo. Eu tinha 16 anos, ele tinha 22. E nós passamos por momentos muito difíceis no nosso casamento. E algo que Deus deixou muito claro para mim sempre é que todo esse processo, Ele queria fazer uma transformação no meu interior. Sabia que quando você é ferido, quando você é machucado, embora não pareça, Deus, Ele está trabalhando no teu interior. Ele quer ver como você vai se comportar diante dessa situação. E esse aí é um desafio. Eu não sei qual é a realidade que você tem no seu lar. Eu não sei a condição dos seus filhos. Eu não sei a condição do seu casamento, como é o seu relacionamento. Mas o Senhor está te desafiando durante esse mês a estabelecer um ambiente de honra dentro do teu lar, para que Satanás não tenha acesso. Esse é o primeiro passo. Porque a tua casa, como eu acabei de falar, é o que te autoriza para o ministério. Não adianta aqui na igreja você ser uma bênção, você honra o pastor, você honra o seu líder, e dentro da sua casa, os teus pais, né, você que é jovem, não conhece nem os teus planos. Né, o teu filho, ele não vê você de uma forma amigável, você está sempre irada, você está sempre brigando, o pai está sempre ausente. Não tem como fluir, não tem como crescer fora de casa, quando o ambiente do lar é dessa forma. Então, como que nós vamos estabelecer um ambiente de honra dentro do nosso lar? Como já foi dito aqui, a honra ela tem a ver comigo e com Deus. Então, tudo começa em Deus. Tudo começa no nosso relacionamento com Deus. E eu coloquei alguns pontos aqui. O primeiro ponto é honrar a Deus. Como nós honramos a Deus dentro da nossa casa? Através dos dízimos e das ofertas. Nós não vamos entrar nessa questão. Fazendo de Deus o Senhor e o dono da minha família. Quando Ele é o dono da minha família, a minha família caminha de acordo com a vontade dEle. Não tem como Ele ser Senhor se Ele manda a gente ir para um lado e eu vou para o outro lado. Ele é simplesmente o dono da nossa casa. E se você pode fazer uma pergunta para os seus filhos. Quem tem filho pequeno, como eu tenho, né? Eu tenho a Ana de 9 anos. Ou para o seu filho adulto. Para você perceber o ambiente do seu lar, se realmente o Senhor está sendo honrado, pergunte para o seu filho assim: meu filho, quem você acha que eu amo mais? Deus ou você? Quem você acha que eu amo mais? Deus ou o meu cônjuge? Quem você acha que eu amo mais? Deus ou eu mesma? Pergunte isso para o seu filho. A resposta dele vai te dar uma percepção de como a figura de Deus está dentro da tua casa. Ainda mais se ele for uma criança. Porque as crianças, elas são como esponjas. Elas vão sugando o ambiente, elas percebem tudo que está acontecendo. E a gente pensa que criança não entende, né? Mas eles estão percebendo tudo. E o último ponto, e o mais importante nessa noite, né, dentro do assunto que a gente está tratando, como que eu posso honrar a Deus dentro do meu lar? Tratando aos outros como Deus deseja. Eu vou ler aqui, abram em Mateus 22, 37 e 39. Mateus 22, 37 e 39. É um texto bem conhecido que diz assim: Jesus respondeu:
Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente, repita comigo, igualmente importante. Ame o seu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava falando aqui? Que é igual, tem o mesmo nível de importância para ele. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Esse é o primeiro e maior mandamento, mas o segundo é como esse, é importante como esse. Ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Dentro do nosso lar deve haver um dueto de devoção a Deus e de honra ao outro. As pessoas dentro da nossa casa, o teu filho, o teu cônjuge, ele deve saber e experimentar o valor que ele tem. É diferente. Ah, eu sei, o papai diz que eu tenho valor, mas eu nunca experimentei que eu tenho valor. Eu nunca vivenciei o meu valor. Não tem como você ser devoto a Deus, né, servir a Deus, honrar a Deus, se a tua família não vivencia e não experimenta o valor que ela tem. Sabe por quê? Porque você como pai, você como mãe, você como filho, a nossa casa, nós estamos ali para representar quem Deus é. Sabia? A Ana Catarina, quando ela ouvir falar pai, ela vai lembrar das atitudes do Wendel e das minhas atitudes. Então, se eu estou falhando com ela hoje, quando ela crescer, que ela ouvir, que ela já ouve desde agora, mas quando ela começar a ter entendimento sobre a paternidade de Deus, ela vai lembrar da nossa paternidade. E se eu fui uma mãe ausente, ela vai achar que Deus também é ausente. Então, na verdade, a gente queima o filme de Deus. Quando a gente não entende, a gente atrapalha os nossos filhos de experimentarem um relacionamento profundo com o Senhor, quando a gente não faz a nossa parte. É aquela, sabe aquela história que a gente sempre ouve, né, da esposa que chega na igreja e fala: ah, não, meu marido, hoje o diabo quis me atrapalhar de vir ao culto de oração. Como, irmã, que o diabo quis te atrapalhar? Meu marido inventou de querer jantar na hora que eu ia sair. Pois eu falei, tá amarrado, repreendido e vim adorar meu Senhor. Tudo errado. Tudo errado, tá errado. Tá errado, meu Deus. Como que você se comporta? E olha, nós passamos por alguns testes. A Tabita me conhece, meu esposo está aqui, eu sou uma pessoa muito envolvida com a igreja. Mas eu quero que a minha família entenda que eles são mais importantes que as atividades da igreja. Atividades, não Deus. E como que eu demonstro isso? Eu lembro de aconteceu algumas vezes. Outro dia era a mentoria da experiência do lar. E estava dando o horário de iniciar a mentoria. A Ana, ela começou a ter assistiu, era na época da Páscoa. E ela começou a ter alguns questionamentos na hora que ia começar a turma, né? E como a gente, na turma online, os horários do Brasil são diferentes, aí eu zelo muito pela pontualidade. Mas ela chegou com uma pergunta: mamãe, como que a senhora sabe que Jesus existe? Na hora que ela falou aquilo, eu percebi que a mentoria da experiência do lar não era prioridade naquele momento. E nós sentamos e conversamos durante 30 minutos, eu não lembro ao certo, nós oramos, nós choramos, né? Eu avisei ali as mulheres que a gente ia atrasar um pouco. Então nós precisamos desse discernimento, sabe? Desse discernimento. Eu não estou falando para a gente ser irresponsável com as coisas da casa do Senhor. Só que muitas vezes a gente deixa a desejar em casa. E isso é desonra. Se o meu marido precisa de mim,
Semana passada ele falou assim, tu tá ocupando todos os teus sábados. Eu falei, a Tabita é a última. Porque o sábado é o único dia que nós temos para ficar em família, todos nós, né? E esse mês agora eu tive 4 sábados, eu tive ocupação em 3. E quando ele falou isso, eu sou colérica. E a minha primeira reação é ser resistente. Quando ele falou isso, eu falei, não, tá tudo sob controle. E ele saiu para trabalhar, eu peguei minha agenda, eu falei, não, Senhor, não está sob controle. Aí eu comecei a apagar algumas coisas e mudar algumas coisas, ajustar algumas coisas, para que o meu fundamento, que é a minha casa, não fique em falta. Nós precisamos urgentemente aprender isso. Essa é a maior prova de devoção a Deus, quando você cuida daqueles que Ele colocou sob a tua autoridade. É a maior prova, é onde Ele fica mais feliz, minha irmã. É onde Ele fica mais feliz, é o que agrada a Ele. Então nós precisamos começar a praticar esse dueto dentro do nosso lar. Devoção a Deus e honra ao outro, para que eles não apenas saibam que são valorosos, mas para que eles experimentem do amor de Deus através de nós. E como que nós podemos fazer isso? A família, ela tem uma hierarquia. E o estabelecimento do ambiente de honra, ele não começa pelos filhos. Pode acontecer uma exceção. Eu conheço jovens que começaram a ir para a igreja, né, e eles alcançaram toda a família devido a um comportamento de honra dentro do seu lar. Mas é uma exceção. Às vezes a gente quer fazer da exceção a regra. Começa nos pais. Então, essa devoção a Deus, o seu filho precisa ver em você. Você não pode ensinar o seu filho a amar um Deus que você não ama. A clamar por um Deus que você não clama. Falta alguma coisa, ele vê o pai correndo da sala para a cozinha e, meu Deus, já fiz de tudo, agora eu vou orar. Não, é o inverso. Eu já orei, agora eu vou fazer aquilo que o Senhor me direcionou. Então começa em você, pai e mãe. É aí que começa a estabelecer esse ambiente de honra. O casal, ele é o fundamento da família. Ele é a base da família. É a estrutura da família. É a cerca de proteção da família. Então, como está o seu relacionamento, marido, com a sua esposa? Como que está o relacionamento entre marido e mulher aí? É um relacionamento de honra? O que seus filhos têm visto no relacionamento de vocês? E eu vou começar aqui falando com as mulheres. Tem uns 5 parágrafos para as mulheres e 2 para os homens. Eu perguntei do Wendel, eu falei, Wendel, como que um homem pode honrar uma mulher? Para mim falar aqui, né? Porque a gente sabe falar para as mulheres. Eu quero pedir que vocês abram em Efésios 5. Eu acho que eu vou ler aqui no meu celular, que a irmã está com a vista. Efésios 5, nós vamos ler do 21 ao 33. Trechos, né? Aqui Paulo está dando uma orientação direta para homens e mulheres dentro do seu lar. Então, se em você começa a prática da honra, você precisa começar isso com urgência. E no versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha que interessante. Está repetindo o que nós falamos. É por temor ao Senhor. A nossa vontade sai de cena, porque às vezes a gente não vai querer se sujeitar. Mas por temor, por obediência, por amor ao Senhor, a gente faz. E ele começa falando aqui com as mulheres. A partir do versículo 22 diz assim: esposas,
Sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Como eu posso honrar o meu marido? Primeiro ponto interessante que Paulo diz aqui: sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor. Ele está dizendo: ei, Tatiana, tu tem que te sujeitar ao Wendel, tratar o Wendel como tu trataria Jesus. Aí eu te pergunto: como você trataria Jesus? Ai, mas tá para Jesus não, meu marido. Nada a ver ele com Jesus. Sabe o Lúcifer? Não, irmão. Minha irmã, por favor. Como você trataria Jesus? Paulo já começa falando isso aqui. Porque o marido é o cabeça da esposa. Ele é o líder da casa. Como nós podemos honrar os nossos maridos? É engraçado, é interessante que a orientação para as esposas é: sujeite-se, respeite, submeta-se. Por quê? Porque o respeito é o combustível do homem. Tu pode dar presente todo dia para o teu esposo, mas se tu não respeita ele, não adianta. É diferente da mulher. O elogio é o que faz o teu marido se reposicionar e seguir. Agora, como eu vou respeitar e elogiar um homem que o comportamento está tão distante? Minha irmã, foque no que é bom. Aprenda a olhar para o seu marido com os olhos do Senhor, não com a tua perspectiva, sabe? Não com a tua expectativa. Porque nós, mulheres, nós desonramos demais os nossos maridos, e eu falo por experiência própria. Nada do que eu estou falando aqui, gente, não é algo que Deus tenha transformado ou que eu mesma não esteja em processo de transformação. Nós erramos e desonramos porque nós queremos transformar o nosso marido. A mulher, ela tem essa mania. Se você reparar, os homens, eles são muito simples. Nós somos insatisfeitas e nós queremos mudar, nós queremos, se ele fosse desse jeito, se ele fizesse a coisa dessa forma. O que nós estamos fazendo? Nós estamos invalidando, nós estamos desonrando, nós estamos desrespeitando. Porque é como se a gente estivesse olhando para ele e falando assim: você não é o suficiente. Deus errou. Não está certo, seria melhor se tu fosse assim. E às vezes a gente é tão prepotente como esposa, meu Deus, que a gente se coloca muito acima. A gente é espiritual, a gente é que tem a sensibilidade da casa, esse homem não percebe nada. Meu Deus, Deus, ele nos capacitou realmente com uma sensibilidade maior. Vem de Deus, é um fato. A mulher, ela tem uma percepção maior. Mas sabe para quê, minha irmã? É para que você auxilie o seu marido. É para que você chegue com o seu esposo e ele não percebeu o teu filho ali triste, você chega e fala: sabe, tu tá percebendo, eu tô achando o fulano assim, tu pode conversar com ele? É para que você auxilie, não para que você se sinta melhor que ele. Então entenda isso, o respeito é o que move o teu marido. Ontem eu acho que a gente estava conversando a respeito de algumas mulheres que a gente conhece, que a gente chega para falar com o marido e a mulher responde, a mulher decide, literalmente. Ele chegou com uma pessoa e falou: olha, vai ter um workshop lá na igreja, tu não quer tocar? A mulher responde. Aí ele olhando para o marido, a mulher virou: ele vai sim, ele quer sim. Quando que é? Porque ele vai. Isso literalmente aconteceu e o homem ficou parado olhando. E cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai matando cada vez mais a hombridade e a masculinidade dentro da nossa casa. Ah, mas se o meu marido não faz? Olha, eu sou colérica, o Wendel, ele é fleumático. É um ritmo totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não sei se vocês já conversaram sobre isso aqui.
O colérico, ele executa. O fleumático, ele pensa, repensa, ele pondera. E eu tinha muito isso. Se não for eu fazendo, nem fala com ele. Eu tinha muito isso, eu era muito assim. Até o dia que eu entendi que nós somos diferentes para que possa haver um encaixe perfeito. E Deus foi abrindo o meu entendimento. Porque Ele me usa para acelerar o Wendel quando é necessário. E Ele usa o Wendel para me frear quando eu preciso de freio, porque eu não sou perfeita. Nenhuma de nós, ninguém aqui é. Então, quando eu comecei a entender essa dinâmica, eu comecei a perceber o quanto meu marido, da forma como ele é bênção dentro da minha casa. Porque eu posso imaginar o caos que seria se nós fôssemos iguais. Então, a maior forma de você honrar o seu esposo é aceitando ele exatamente como ele é. E a gente não está falando aqui de pecado, minha amada. Com relação a pecado, comportamentos que estão longe daquilo que Deus quer, joelho no chão e oração. Mas os homens, eles são diferentes. Uns são mais ativos, outros são menos. E você precisa amar e honrar o seu esposo do jeito que ele é. Afinal de contas, eu acredito que ninguém colocou uma faca no teu pescoço. Você escolheu, minha irmã. E honre, e demonstre amor, e dê valor. Como que você pode dar valor? A gente falou aqui no início, atitudes diárias. Você nunca... Tem uma senhora na internet, eu não sei o nome dela, uma de cabelo bem branquinho, que eu acho que ela é judia. Eu gosto muito dos vídeos dela, porque ela traz aquela visão que não existe mais. E outro dia ela falou assim: mulher, você nunca vai ajudar o seu marido a consertar um carro. Não é para você fazer isso. Mas como que tu pode ajudar ali quando o teu marido estiver trocando um pneu, consertando um carro ali suado? Você vai levar um copo com água. Você vai levar um copo de suco. Esse é o seu papel. Você vai oferecer um café. Aí eu te pergunto, como que isso soa nos teus ouvidos? Como que isso soa nos teus ouvidos? Olha que nesse exemplo que eu estou dando, ele está trabalhando ainda. Mas se ele estiver assistindo um jogo de futebol e o Espírito Santo fala, leva uma água para ele. Eu falo porque é minha fraqueza. Porque quando o Vasco está jogando, eu não posso nem passar na frente dele. Pense que eu fico chateada. Se o Espírito Santo falar isso para ti, como que você vai receber? Porque a gente vive hoje, como mulheres, num tempo em que a gente é aplaudida quando serve os nossos empregadores. Vai fazer hora extra, é isso mesmo. Foca na tua carreira. É bom que já dá um dinheiro e as pessoas nos incentivam, né? A gente é aplaudida quando serve o empregador. Mas se você chega num grupo de amigas e fala, ou você nem precisa falar, como eu já me vi em situação de estar servindo o prato do meu esposo e ele não tem perna, não? A gente é humilhada. Gente, isso é uma contaminação tão grande e a gente está cheia disso, a ponto de não demonstrar amor e valor em atitudes simples, como levar um copo de água para o nosso marido, porque a gente acha que isso é ser menor. O serviço é uma demonstração de grandeza. Foi por isso que Jesus pegou a bacia, a toalha, e lavou os pés daqueles homens. Então nós precisamos urgentemente ser descontaminadas como mulheres. É assim que você honra o seu esposo. A gente pode chegar aqui e dar uma lista. Não, faça uma comidinha gostosa. Não, isso faz parte, mas primeiro você precisa entender o valor que esse homem tem para o Senhor e olhar para ele com os olhos de Jesus. Você precisa entender que ele gosta, ele quer ser elogiado e respeitado. Isso vai movê-lo. E essas atitudes do dia a dia, consequentemente, vão sendo transformadas.
Se você se coçou um pouquinho, levar um copo com água, é um sinal, minha irmã, que tem uma contaminação aí que precisa ser trabalhada. Não tenha vergonha. Sabe por quê? Porque a gente cresceu ouvindo. Eu não sou... Oh, meu Deus, a minha vida não foi diferente. A gente cresceu ouvindo, não, vai ser besta para homem, vai depender de homem. Olha a urgência da gente ser curada. Olha a urgência da gente ser curada. Eu ouvi isso da minha mãe, ela deu o melhor que ela podia me dar. Só que o Senhor está me levando além. Eu preciso ser curada, porque senão eu vou pegar esse engano, essa mentira, eu vou passar para Ana Catarina. E isso vai de geração em geração. Mulheres que caminham na defensiva, que são sobrecarregadas e que ficam espalhando aí para Deus e o mundo que ser mulher é pesado. Nós precisamos ser sábias. O que você tem carregado aí que não é seu, mulher? Que você ouviu da sua tia, você ouviu da sua mãe. Eu já me peguei, eu compartilho com meu marido. Sabe, eu falo, às vezes eu sinto umas coisas que eu não tenho por que sentir isso. Olha só. Ai, meu Deus. Ainda dá tempo. Porque eu não coloquei meu testemunho para dar aqui. Eu fui gerada de um relacionamento extraconjugal do meu pai e da minha mãe. O meu pai era casado, né, que ambos já morreram. Meu pai era casado. Nesse casamento ele tinha 4 filhos. E ele se relacionou com a minha mãe durante 30 e poucos anos. E desse relacionamento eu fui gerada. A minha mãe, ela sempre foi muito do serviço, né, Wendel? Serviço. O Wendel chegava lá em casa, ela sempre gostou de dar o melhor e ela fazia isso com meu pai. Só que, como eu falei para vocês, a criança, ela suga o ambiente. Então, eu percebi a minha mãe sempre se protegendo. Eu percebi a minha mãe com medo, com vergonha. Afinal de contas, ela era amante. E eu já me deparei com esses sentimentos com relação ao meu esposo. Sabe, assim, com vergonha, me sentindo desvalorizada. E eu viro, isso não é meu, porque eu não tenho por que me sentir assim. Então nós precisamos ser racionais nesse sentido, de verificar o que não é nosso e deixar para trás. Ensinamentos, coisas que nos atrapalham de viver a plenitude no nosso casamento. Amém, irmãs? Quantas podem dizer, eis-me aqui, Senhor? Todas nós estamos nesse processo. Todas nós. Né? Nós nos orgulhamos de sermos as mulheres de oração. A igreja não funciona sem as mulheres. Deus tem tido misericórdia, na verdade. Porque o meu clamor como mulher é que Ele levante o sacerdócio dos homens. Porque os homens foram feitos para isso. Eles receberam uma estrutura emocional, física para isso. Isso não faz da gente menor. A gente não tem por que ficar nessa guerra. Amém? E nós vamos continuar aqui no versículo 25. Se você acha, minha irmã, que o seu é pesado, coitado desses aqui, que tem que amar a gente. E dar a vida, mesmo a gente sendo osso duro de roer. Agora vamos ver aqui o que ele orienta para os maridos. A partir do versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne.
Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Vocês sabem que sempre quando há uma repetição na Bíblia, fala de uma urgência. E quando ele diz aqui, portanto, eu repito, e ele repete a orientação, porque existe uma urgência nisso. Porque a igreja, vocês sabem que isso aqui um dia vai fechar? A gente pensa que é aqui que o negócio acontece, né? Na verdade, é dentro do nosso lar. A pandemia, ela foi um teste. Foi por isso que muita gente se perdeu, porque era acostumada com esse ambiente. E hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de estabelecer esse ambiente dentro da nossa casa. É por isso que existe essa urgência. E aqui ele fala para os maridos: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Assim como o respeito é o combustível do homem, o amor é o que move a mulher. E nós não estamos falando aqui das 5 linguagens do amor, embora seja muito importante. Você entender o que agrada a sua esposa é importante. Porque se a linguagem dela é tempo de qualidade, se tu fizer atos de serviço, não vai significar muito para ela. Nós estamos falando aqui de algo mais profundo. Eu acredito que a forma que a mulher se sente amada é quando o homem assume o papel que lhe cabe. É quando o homem se reveste da masculinidade, da autoridade que ele tem dada por Deus e faz o que ele tem que fazer. Tem uma frase que diz assim, que as crianças, elas são levadas pelos seus desejos. Criança, tudo que vê, quer. Não é verdade? A gente vai ali no shopping, menino, mas a gente não vai comprar nada. Por quê? Porque a criança vê, ela quer. O jovem é por suas paixões. Mas o homem maduro é levado por sua responsabilidade. Então o homem, o macho, ele tem que simplesmente se posicionar e fazer o que ele precisa fazer. Essa é a forma que a sua mulher vai se sentir amada. Eu não sei se tem alguém aqui que abriria mão disso para ganhar presente. Tem alguém? Por quê que a mulher não abre mão disso? Porque no momento em que o homem assume o seu papel, ela naturalmente fica livre, leve para ser mulher. Deus, ele foi perfeito quando ele planejou isso. E olha só o que ele pede aqui dos maridos. Ele sabe tanto que vocês têm uma estrutura emocional, espiritual e física que é para vocês o convite de dar a vida. E aqui, eu acredito que ele não está falando. Existem ocasiões, eu já vi vários homens, né, que deram a vida por suas famílias. Mas é a morte diária. Não que a mulher vai ser ausente, não. Todos nós precisamos matar a carne. Só que existe um convite especial aqui para o homem. E ele começa a fazer uma analogia com Jesus. Aqui ele diz, Jesus se entregou para receber a igreja para ele mesmo, santa, pura, imaculada. No momento que você faz isso, marido, o benefício é para você mesmo. Você vai receber em troca uma mulher tranquila, uma mulher que confia em você. Porque não adianta você falar, minha mulher não confia em mim, mas ela pede uma coisa para você fazer e você demora 3 meses, 5 meses. E às vezes é uma demanda que ela precisa. E só precisa de um posicionamento teu. Isso alivia a alma, a emoção da mulher. E é aí que ela se sente amada. É aí que ela se sente honrada. Isso é tão real que quando ele vai falando aqui, e o que você vai receber em troca? Uma mulher mais leve, uma mulher mais feliz.
E se você perceber que ela ainda, mesmo assim, porque existem, ainda é uma mulher insatisfeita, joelho no chão. A mesma coisa você, mulher, você honrando, o seu marido ainda não entende o seu valor, joelho no chão e oração, não perca a sua bênção caminhando em desonra. Aqui ele continua falando para os maridos, e aqui no 31, parece que ele puxa uma coisa do nada, né? Ele está falando de Cristo que deu a vida pela igreja e recebeu a igreja santa, e no 31 ele fala, por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à mulher e eles se tornam uma só carne. Parece que ele puxou isso, mas ele está falando de uma coisa e agora ele traz, é porque aqui é a maior manifestação da tua masculinidade. É quando tu deixa de ser filho para se tornar o homem da tua casa, marido. É aqui, quando tu faz isso, que tu está dizendo para tua esposa, eu te amo tanto que eu abro mão do meu conforto, porque agora é só nós dois. Agora é só nós dois. Você está abrindo mão do seu prazer, você está abrindo mão de receber para ser o provedor. E isso vai gerando no coração da mulher uma confiança. E cada vez que ela confiar mais em você, mais ela vai se entregar a você. Porque ela pode até te honrar por amor a Deus, mas ela não consegue se entregar totalmente. Ela se entrega para o primeiro marido dela, porque lá em Isaías diz que ele é o nosso primeiro marido. Então existe toda essa dinâmica que o casal precisa aprender a ajustar e trabalhar isso. Outra forma que você pode honrar a sua esposa, essa, né, de você assumir o seu papel, é a mais importante. A outra é respeitando a feminilidade da sua mulher. As mulheres, elas são mais frágeis. E às vezes elas vão querer coisas que para você é insignificante. Só que ela é diferente de você. Você precisa honrar e respeitar isso. Você precisa disso. Porque afinal de contas você não quer um João do seu lado. Você quer uma Maria, né? Você quer uma mulher. Então respeite a feminilidade da sua mulher. Respeite as questões dela. Ouça ela falar. A mulher, ela precisa de um discernimento realmente. O marido chega do trabalho, ele precisa o quê? De 15 minutos? Mas meu irmão, prepare os seus ouvidos, porque se ela for que nem eu que ficou em casa, quando esse aqui chega, eu tô cheia de assunto para conversar, para falar. E ele para e me ouve tranquilamente. Por quê? Porque é uma necessidade da mulher. A mulher precisa disso, você precisa respeitar isso. Quando ela quer fazer algo, eu conheço mulheres que têm dificuldade em fazer a mesa posta para a família, porque simplesmente o homem abre a boca e diz, isso é uma besteira, isso é só para sujar louça, isso é só gasto de dinheiro, e aquilo ali mata a mulher por dentro. Ela tem prazer nisso. Ela tem prazer nisso. Você precisa entender que isso que ela faz gera no seio da tua família um ambiente de aconchego, de acolhimento. É importante para ela, faz parte da essência da mulher isso. Eu não estou falando de ser rosinha, de gostar de flores, eu não sou muito assim. Mas eu gosto da minha mesa arrumada, eu gosto logo quando eu comecei, ele e o meu filho mais velho, eles ficavam tirando onda da minha cara. Eu fui demonstrando que eu não gostava muito e eles começaram a respeitar isso. Agora, às vezes, eu acordo, o Wendel mesmo já arrumou ali a mesa, colocou tudo bem bonito, bem arrumado. Porque a gente gosta, faz parte, a gente quer ver o nosso trabalho valorizado. Elogie a comida, elogie o trabalho que ela teve para fazer um café, para esperar você. Agradeça o copo com água. Se ela não levava, a partir de hoje ela vai levar. Agradeça. Esse tipo de tratamento é que move a mulher.
E assim, a gente precisa encarar isso com muita facilidade. Lá em casa, o meu filho de 25 anos, ele tem um relacionamento muito bom com o pai dele. E às vezes eles estão assim, os dois, que nem dois moleques, assim, brincando. E eles me metem no meio da brincadeira, eu não gosto muito. Aí eu falo pro Anderson, eu falo, não, eu não gosto. Eu não gosto, assim, eu fico com a Ana porque a gente é diferente. Tem mulher que se identifica e fica ali, eu não gosto. E eles respeitam. Em nenhum momento eu sou tratada como uma mulher que não sabe, não, eles respeitam. Sabe? Então, respeite a sua esposa, respeite a fragilidade dela, respeite a feminilidade dela. Se você, por acaso, acha que a sua esposa não é nem um pouco feminina, pelo contrário, ela é aquela mulher que toma a frente das coisas, que resolve as coisas, avalie o seu posicionamento como homem. E consertem, começa em vocês, começa no casal. Amém? Amém, homens? Outro ponto, depois que a gente estabelece a honra entre o casal, vem aí a honra para os filhos. Como pais, eu posso honrar os meus filhos? Eu acho que esse é o ponto mais difícil da honra, a honra de cima para baixo. Ainda mais quando a gente é pai, porque a gente acha que a gente tem razão em tudo. E quando o nosso filho peca ou faz algo errado, às vezes a gente esquece até de Deus, a gente acha que é uma afronta contra a gente. E não é. É uma afronta contra Deus. Deus, ele está sempre em primeiro lugar. E existe a honra de cima para baixo, que é dos pais para com os filhos. Uma vez que você começa a praticar a honra de cima para baixo, é a maior prova de humildade que você pode dar. O ponto alto da honra de cima para baixo é na presença. Qual foi a última vez que você elogiou o seu filho? Porque às vezes a gente não olha no olho dele e fala para ele. A gente comenta com alguém, ele é um bom menino, é uma boa menina, não me dá trabalho. Mas qual foi a última vez que ele ouviu de você? Que você sentou, olhou para ele e falou assim, meu filho. Deus fazia isso. Deus, ele se manifestava e queria que todo mundo soubesse que Jesus é o meu filho amado, que me dá muita alegria. A honra de cima para baixo se manifesta na presença. Olhe para o seu filho, fale para ele. Teu filho está te dando trabalho, separe comportamento de identidade. Não trate o seu filho baseado no comportamento dele, mas em quem ele é para o Senhor. Há uns 3 anos atrás, a gente teve alguns problemas com o nosso filho mais velho. Foi um tempo muito difícil. E ele se trancou no quarto uns 4 dias. Não aparecia nem para comer. Mas o lugar dele na mesa estava todo dia colocado. O prato, a xícara. E a gente fazia questão de falar, meu filho, você é bem-vindo. A gente ama você. Até que aquilo foi mexendo. O coração dele, ele voltou, saiu do quarto, né? A gente estava passando por uma situação difícil. Não trate o seu filho por conta do comportamento, mas por quem ele é. Olhe para ele, fale para ele, olhe nos olhos, os olhos dele. Olhe para ele. Deixa o celular. Isso começa desde criança. Uma criança se sente honrada quando você é capaz de abrir mão disso para brincar 30 minutos com ela. Como ela se sente honrada, como ela se sente importante, como ela se sente parte de tudo aquilo. Seu filho mais velho, elogie. Fale do esforço, não apenas da conquista. Porque às vezes ele vai se esforçar muito e não vai conseguir. Elogie o esforço, meu filho, como você se esforçou. Não foi agora. Só que nós somos exigentes e nós queremos muitas vezes que os nossos filhos tenham atitudes que nem nós tínhamos quando nós éramos da idade dele. A gente age como que, não, nessa idade eu já era maduro. Nem era. Não era. Então honre o seu filho, dê espaço para o seu filho. Olha, a gente tem que levar o nosso filho a ir além da obediência. A gente precisa conduzir o nosso filho para esse nível aqui de honra.
É ruim ensinar obediência? Não. É importante, é fundamental. Só que a obediência a regras é para criança. É para aquele rapazinho que está dormindo ali, é para a Ana. Eles precisam de regras. O povo de Israel tinha a lei. Por quê? Porque era um povo de coração duro. Quando Jesus veio, ele elevou o nível. Ele acabou com a lei? Não, ele não acabou com a lei. Só que ele levou para um nível que, tipo, agora vocês precisam escolher me honrar e obedecer a lei por amor. Vocês entendem a diferença? Quando os nossos filhos crescem, eles precisam entrar nesse nível de honra. Porque senão eles vão obedecer apenas quando você estiver perto. Quando você estiver longe, eles vão se sentir livres para fazer o que eles querem. Então nós precisamos desde cedo falar sobre honra. Honra é a escolha de obedecer por amor. Como que você faz isso? Dê um espaço para o seu filho. Dê um espaço para ele, para que ele escolha. Deus fez isso assim, ó, como eu falei aqui para vocês, né? A honra de cima para baixo se manifesta na presença. E a honra de baixo para cima, que a gente vai entrar aqui nos filhos agora, se manifesta na ausência. Deus, ele não podia estar ausente, ele não está ausente, ele é onipresente. Então, o que ele fez? Ele se fez invisível. Porque eu tenho certeza que se Deus fosse visível, a gente ia agir diferente. Ele se fez invisível. O que ele fez lá no Éden? Ele estabeleceu um relacionamento, deu uma ordem e esperou que Adão escolhesse honrá-lo. Mas Adão escolheu desonrá-lo. Só que ele não mudou isso. Até hoje nós temos isso, o livre-arbítrio. Então, dê espaço para o seu filho, não para uma criança. Entendam o que eu estou falando. Porque tem pai que não deixa o jovem respirar. Você vai ter até aí uma prova. Sabe? Uma prova de que eu preciso trabalhar nessa área. Por que você fez isso? Você sabe que eu não gosto. E dê espaço para o seu filho. Não é questão de se ausentar das costas, não. Dê espaço para que ele tenha a oportunidade de escolher. Quantos conhecem o pastor Juscelio aqui, que trabalha com família da Casa Real? Ele fez um seminário para pais e ele disse assim, geralmente na adolescência, né, o coração do filho se desconecta um pouco do pai. E alguns pais perdem os seus filhos nesse período. E ele falou assim, se o seu filho se afastar da igreja, pare de falar de Deus um pouco. Vá para o seu quarto, dobre o seu joelho e clame pela vida do seu filho. Mas quando você estiver com o seu filho, traga ele para perto de você. Ganhe o coração dele para você, novamente. Porque quando você ganhar o coração dele, aí você vai trazer o Deus que você serve. Porque a gente fica, a menina está desviada, Deus não gosta, a menina não sei o quê, menina não sei o quê. E o menino está cada vez mais distante da gente e de Deus. Então, dê espaço. E aí entra o último ponto, a honra dos filhos para os pais. Lá em Deuteronômio diz, honra teu pai e tua mãe, como eu te ordeno, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Deuteronômio 5:16. Filho, no momento em que o teu pai te der esse espaço, você precisa agarrar com unhas e dentes e honrá-lo. O que você faz quando o seu pai e a sua mãe estão longe? O que você faz? O que você escolhe fazer quando os teus pais não estão presentes? Você escolhe honrá-los? Você escolhe honrá-los por amor? Você escolhe honrar o Senhor? Ou você apenas obedece os seus pais porque eles estão perto? Os seus pais foram escolhidos por Deus. Não tem nem como você culpar outra pessoa. Deus escolheu os seus pais. E eles vão estar ao seu lado até que Deus ache que você não precisa mais deles.
Vocês já pararam para pensar nisso? Filhos. Porque a gente acha que já sabe de tudo. Não, eu já sei de tudo. Mas se o seu pai e a sua mãe tá lá, do seu lado, é porque você ainda tem muito a aprender com eles. E você que é jovem, você que não é casado, que mora com seus pais, você depende deles. Você pode ter, meu filho tem 25 anos, mora com a gente e obedece às regras da minha casa. Não importa a idade que ele tenha, ele tem hora para voltar. Quando ele pega o nosso carro, ele manda a localização dele, porque às vezes ele volta tarde da noite para a gente não ficar preocupado, ele manda a localização. Mesmo estando com as pessoas da igreja, mesmo estando em algum evento da igreja, a gente pede. E ele obedece, mas ele tem a vida dele. Ele trabalha, o dinheiro dele não é meu, porque ele tem que construir a vida dele. Ele pode ajudar, mas uma coisa que a gente sempre orienta, compra um lugar, compra um apartamento para quando você casar, para ele ir construindo a vida dele. Mas ele está dentro da minha casa, ele não é independente para fazer o que quer, ainda não. E você, filho, você precisa entender isso. E ele já passou pelo período de eu vou embora de casa, eu vou morar sozinho. E eu pensava assim, oh meu Deus, vai não, que tu vai passar vergonha, eu dou 3 dias para tu estar de volta, menino. Então, filhos, os seus pais estão exatamente no lugar que eles devem estar, porque o Senhor colocou eles aí. E como a gente tem falado, é no cotidiano do dia a dia. Você tem um nível de relacionamento com o seu pai e com a sua mãe, a ponto de perguntar a deles, mãe, como que a senhora se sentiu naquela situação que eu te desonrei? Porque às vezes a gente pensa que o pai e a mãe não têm coração. Eles são uma parede, a gente faz e acontece, eles não sentem nada. Não. Mãe, pai, como que o senhor se sentiu, pai, quando eu fiz aquilo? Eu me emociono porque eu perdi os meus pais quando eu tinha 26 anos, os dois, no intervalo de 7 meses. Morreu a minha mãe. 7 meses depois morreu meu pai. E eu não tinha esse entendimento. Eu já era casada, cuidei da minha mãe até ela morrer, mas eu não tinha esse entendimento na plenitude. E você, como eu, pode não ter mais o seu pai e a sua mãe. E durante anos, né, o diabo ele me visitava com muita culpa por não ter honrado os meus pais da forma como eu deveria. Até que um dia o Espírito Santo falou assim para mim, a maior honra que você pode dar aos seus pais é me escolhendo. É sendo a mulher que você é hoje, é buscando me agradar. Você está honrando a memória. Você está honrando a geração dos teus pais, porque os teus filhos estão sendo conduzidos no meu caminho. Então vai muito além, filhos, de presente, de uma palavra. A maior honra, se os teus pais fazem parte dessa família, servem ao Senhor, a maior honra é você escolher, servir e honrar o Deus deles. Levar isso para os teus filhos levarem para os teus netos. E demonstre no dia a dia como você fala. Eu quero que fique essa pergunta, sabe? Qual foi a última vez que você procurou ouvir o coração dos seus pais? Às vezes o filho, quando ele é mais adulto, ele até percebe a mãe sobrecarregada, a mãe triste, mas ele não quer se envolver ali. Pergunte. Ore por sua mãe, ore pelo seu pai. Como você fala com seu pai e com a sua mãe? Gente, quando a gente perde, a gente sente falta. Você pode ser casado, ter a sua família, não depender mais. Mas você sente falta do cheiro, de conversar, de ligar. Como você fala com seus pais? Eu coloquei algumas perguntas aqui. Você é participativo na sua casa?
Ou você tem aí 14, porque até uma criança de 3 anos, ela já pode arrumar uma mesa, tirar, levar a louça para a pia. Só que a criança está sendo ensinada, ela está obedecendo uma regra. Você que é um adulto, você é participativo? Está precisando de ajuda? Eu posso fazer isso. Você arruma a sua cama? Você é participativo nos problemas da sua casa? Porque essa geração, ela grita muito pelos direitos. Tem direitos a muitas coisas e pouco é apresentado os deveres. Você sabia, filho, que se a sua família está com problema, você precisa participar disso? Se você não tem como ajudar financeiramente, você pode ajudar economizando na internet, na energia. O seu pai e a sua mãe estão se descabelando, correndo de um lado para o outro, e você com a televisão o dia inteiro ligada. Isso é ser participativo, isso é honrar. Você faz parte dessa família não apenas para receber, mas para participar, para ser solução. A maior prova de maturidade que você pode dar, você que sonha com a sua independência, você que está naquela fase que não quer que ninguém se meta na sua vida, a maior prova de maturidade que você pode dar é abrindo mão de você para servir a sua casa. Grita que é maduro para todo mundo e tal, mas não tem coragem de abrir mão de nada para ajudar os de casa. Olha o que você está semeando para a sua vida. E como eu falei no início, jovem, não importa quem seus pais sejam. Não importa. O meu pai, ele nunca foi um homem de honra. O meu pai teve esse caso com a minha mãe durante 30 anos. A minha mãe deixou ele em 2000. A minha mãe foi para o encontro, deixou meu pai. Ele já estava com outra, 3 meses depois. Ele sempre foi assim. Eu não me lembro, eu realmente não me lembro de ter levantado a voz para o meu pai alguma vez na minha vida. E depois que ele morreu, Deus, ele foi me curando tanto, para a gente ir encerrando. Ele foi me curando tanto, me curando tanto, me curando tanto na questão da paternidade, da minha filiação, que de repente eu comecei a perceber meu pai de uma outra forma. O meu pai, ele estava na minha casa todo dia. Quando eu entrei na adolescência, eu comecei a dar dor de cabeça. Ele perdia o domingo dele e ia ficar comigo lá, não era, Wendel? Cuidando de mim. Eu saía escondido, quando eu estava em algum lugar escondido, meu pai chegava. E eu lembro que um dia, eu nesse processo de cura, Deus falou assim: eu sou como seu pai. Eu virei, meu pai era um adúltero. Ele virou, não. Eu sou como seu pai que ia buscar você lá, na casa daqueles amigos que estavam usando droga. Seu pai chegava lá. Eu sou como seu pai. Vocês entendem? E hoje eu honro tanto a memória do meu pai. Honro tanto a memória do meu pai que outro dia um dos meus irmãos, acho que 1 ano atrás, viu no meu Instagram eu falando algo a respeito do meu pai, me chamou no direct. E esse meu irmão, ele é muito magoado, né, com toda essa história. E ele falou assim: tu mente para ti mesmo a respeito do Pedro. Ele não chama nem pai para o papai. Pois eu vou te dizer quem era o Pedro. E ele fez um texto assim, denegrindo a memória do meu pai. E eu fiquei tão atordoada com aquilo, eu liguei para o Wendel chorando. Wendel, bloqueei esse cara pensa que ele é o quê? Não sei o quê. E eu bloqueei ele na hora, né? E eu fui para o quarto. E ele foi muito irônico. Ele falou: tu não é crente? Então a Bíblia diz: conhecereis a verdade vai te libertar. Olha quem era o Pedro. E falou muita coisa do papai. E eu fui para o quarto, chorei. E Jesus falou assim para mim: ele não conhece a verdade sou eu. E ele falou assim: Tatiana, eu te curei tanto,
a ponto de tu amar e honrar um homem que a sociedade não queria mais, a mulher dele, enfim. Eu te curei tanto a ponto de tu amar, honrar, servir pessoas que te feriram. E é nesse nível que o Senhor quer nos levar. É nesse nível que o Senhor quer te levar, marido, mulher, filho. Não importa se teu pai te abandonou, não importa se tua mãe está longe, não importa. Tem a ver com você e Deus. Para nós concluirmos nessa noite, tem tanto a ver com você e Deus, que a gente pode pensar assim, como que a gente vai conseguir viver isso? Isso é surreal, é humanamente impossível e realmente é. É por isso que dentro de nós habita o poder dos poderes. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós. A Bíblia diz que Deus é quem opera o querer e o realizar. O Espírito Santo, ele não apenas te convence do pecado, mas ele te ajuda a alcançar um nível de santidade que tu não conseguia viver ontem. Você precisa querer, você precisa confiar em Deus a tal ponto de entregar para Ele a tua dor e decidir caminhar em honra a partir de agora. Para que você possa receber, porque a desonra ela está ligada à miséria, sabe? Ela está ligada a tudo que vem do inferno. A depressão, a mágoa, a quebra de relacionamentos. Só que o Senhor, ele quer elevar o nosso nível, sabe? Ele quer nos levar além. Antes de eu compartilhar com vocês, Deus falou comigo demais. Porque esse assunto da honra, nós precisamos estar sempre nos alinhando novamente. Você pode decidir algo hoje, daqui a 4 dias dar um tropeço, se erga, se realinhe, prossiga. Por que é difícil nós caminharmos em honra dentro da nossa casa? É porque existe a convivência. E na convivência, a nossa carnalidade grita, né? Outro dia alguém falou, eu fui ministrar numa célula de mulheres e a menina falou assim, ai Tati, eu te admiro tanto. Eu falei, é porque tu não convive comigo, mana. É na convivência que as limitações começam a gritar e a desonra começa a querer invadir. Só que nós vamos olhar para os nossos familiares como o Senhor olha. Amém? Eu não sei quem está aqui em família, eu queria que se juntasse. Filhos com os pais, esposo com a esposa, os filhos. Quem está em família aqui se juntasse. Vamos ficar de pé. Eu quero que vocês façam um círculo aí em família. Vocês vão ficar realmente olho no olho. Quem está de dupla dá a mão. Vem, filho amado, vem, como está. Nós vamos fazer agora um momento de concerto em família primeiro. Vem, filho Muitas amado, coisas foram colocadas aqui. vem, como E a pergunta do Senhor nessa noite é quem vai morrer primeiro. Você vai esquecer das suas razões estou aqui. e você vai se consertar com os seus filhos, com os seus pais, Para de acordo com aquilo que o Espírito Santo estiver trazendo aí na tua mente, no teu coração. por mais. Vocês vão ter um tempinho para isso. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra
a tua voz dizendo assim, ouça ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei. Ainda não é o concerto com Deus, é o concerto com a sua casa. Abra o seu olho, fale com o seu filho, com a sua esposa, peça perdão, conserte o que precisa ser consertado. Tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? O Pai te chama. Vem, filho amado, vem, como estás? Será que você pode dizer junto comigo, Pai? Diz aí. Pai. Amém, Jesus. Meu Pai, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença. Nós te agradecemos pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque essa palavra começou, Deus, a gerar mudanças em mim, Você Senhor. é filho, diga a Ele. Obrigada pela Tua misericórdia que nos visita todos os dias e nos alcança, Senhor. Meu Pai. Traz sobre nós, Deus, nessa noite, um entendimento do quanto o Senhor ama as nossas famílias, Senhor. E nessa noite nós queremos nos posicionar diante de Ti em arrependimento, Deus. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por todo o orgulho, Deus. Por toda a dureza de coração, Senhor. Por toda a falta de amor, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, como esposas, por toda a desonra, Pai. Por todas as vezes que nos sentimos superiores, Deus. Por todas as vezes, Senhor Jesus, que desonramos os nossos maridos, Senhor. Deus nos perdoa por carregar dores e feridas, conceitos, princípios e ensinamentos desse mundo caído, Deus. Nos perdoa, Senhor, por entrar nessa guerra maligna, Senhor Jesus, contra os nossos maridos, Deus, quando o Senhor tem o propósito que sejamos um, Deus, para resplandecer nesse tempo, Deus, a Tua imagem, a Tua semelhança através do nosso casamento. Nos perdoa como marido e, Senhor Jesus, por muitas vezes não assumir o nosso papel. O papel que o Senhor revertiu o homem para fazer, trazendo peso para as nossas mulheres, trazendo peso para os nossos filhos. Perdoa, Deus, cada homem aqui nesse lugar pela imaturidade, pela falta de sensibilidade, Deus. Perdoa por não resplandecer, Pai, a hombridade que existe em Ti, Jesus. Nos perdoa como pais, por desonrarmos os nossos filhos e mancharmos, Senhor Jesus, a verdadeira paternidade, Deus, do Senhor. Nos perdoa porque andamos ocupados demais, correndo de um lado para o outro, quando muitas vezes os nossos filhos clamam, Deus, diante de nós. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos como pais nessa noite, Deus, para que possamos, Senhor Jesus, nos relacionar com os nossos filhos, guardar o coração e a mente de cada um deles. Nos perdoa, Senhor, porque o Senhor nos quer como Deus arqueiros,
que saibam manusear essas flechas, mas muitas vezes não sabemos, Deus, acertar o alvo. Queremos pedir que, como pais, o Senhor tome as nossas mãos. O desejo do nosso coração, Senhor, é que os nossos filhos vivam o propósito que o Senhor escreveu para cada um deles. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por ser mau exemplo. Nos perdoa por desonrar, Deus, os nossos cônjuges na frente dos nossos filhos, Senhor. Nos perdoa como filhos, Deus, a nossa indiferença, a nossa maldade, a prepotência de achar que os nossos pais não precisam de nós. Porque muitas vezes, Deus, eles aparentam ser tão fortes, mas são homens e mulheres como nós somos. Como filhos, nos dá o entendimento, Deus, da necessidade dos nossos pais. Não que nós vamos suprir todas elas, mas nós queremos abençoar os nossos pais. Queremos ser participativos como filhos. Queremos demonstrar carinho, respeito, queremos amá-los, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que falhamos, Pai, como filhos dentro da nossa casa. Nos perdoa como igreja, porque muitas vezes estivemos aqui nesse lugar em conflitos dentro da nossa casa e chegamos aqui, Deus, como se nada tivesse acontecendo, Pai. Quando o Senhor queria atrair novamente o nosso coração para a nossa família, para que houvesse conserto. Hoje nós estamos nos consertando como família diante do Senhor. Deus, e nessa noite eu quero te pedir, Pai, que seja um tempo novo sobre cada família dessa igreja, Deus. Que seja um tempo novo, Senhor. Um tempo cheio da Tua graça. Que seja restaurado relacionamentos quebrados, casamentos que estão destruídos, relacionamentos entre pais e filhos que estão, Deus, destruídos. Nós profetizamos restauração. Nós declaramos salvação. Aquelas mulheres que estão aqui nesse lugar, sem os seus filhos, sem os seus maridos, nós profetizamos salvação sobre essa família. E nós cremos que elas entrarão nessa igreja, Deus, acompanhada dos seus. Elas entrarão no céu acompanhada dos seus, Senhor. Que haja paz, que haja amor, que haja a vida de Deus sobre cada lar aqui representado, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que está sendo decidido hoje aqui nesse lugar, não fique, Deus, jogado ao vento, mas que haja uma postura de homens e mulheres de Deus para estabelecer a cultura da honra dentro de cada família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te apresentar, Senhor, em especial, Deus, a família da pastora, Deus, da igreja. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que nesse tempo, Pai, nesse tempo, nessa estação de luta, o Senhor venha revestir, Pai, revestir essas mulheres, Deus, da Tua força, da Tua graça, que o Senhor venha sustentar cada uma delas. Nós pedimos que venha a provisão do Senhor, abrindo portas, fechando aquelas que não são da Tua vontade. Que haja, Deus, uma alegria inexplicável sobre a vida, Deus, de cada uma delas. A alegria que vem do Senhor, na esperança, Deus, na esperança que nós temos em Ti. Que essa igreja se levante como suporte, que essa igreja se levante como um braço, como um sustento, em nome de Jesus, nesse tempo, Senhor Jesus, em que a família Figueiredo, Deus, vai passar por um período, Deus, de luta, porque é um período.
E que nesse período elas possam ser forjadas, trabalhadas, amadurecidas, visitadas pelo Senhor de uma forma como nunca foram, Deus. Em nome de Jesus, assim nós te entregamos cada família da IDPB Parque 10. E declaramos que o Senhor é Deus sobre cada lar, Deus. Tu és o dono, Senhor, de cada família, Pai. Estabelece o teu trono, Senhor, em cada família desse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Podem sentar. Amém. Boa noite a todos. Queria convidar o Wendel aqui com a filhinha dele também. Tenho certeza que o Senhor falou com cada um de vocês, como falou comigo. Amém. Minha esposa, ela não está aqui presente, mas ela está aqui com a mãe dela, cuidando dela. E assim, o Senhor falou ao meu coração. E eu tenho certeza que falou ao coração dos filhos, dos pais, de uma forma especial. Quero agradecer pela vida da Tati, do Wendel, pelo que vocês trouxeram para nós. Não tem valor que pudéssemos dar, não tem como pagar o que você trouxe. Amém. E a gente quer, primeiramente nós honramos a Deus, mas nós queremos materializar através de um presente essa honra, tá? E agradecer. Olha aí, ó, gostou? Agradecer pelo que vocês trouxeram para nós, tá? E jamais a gente poderia deixar de orar por vocês, porque a gente sabe que a família é nosso primeiro ministério. A gente sabe quão difícil é quando a gente está trabalhando, quando a gente está na frente de algo, que o inimigo ele vai querer atacar a nossa família de alguma forma. E a gente vai orar por vocês nessa noite, pela família de vocês, pelo ministério de vocês, que Deus possa abençoar, prosperar mais e mais. Amém? Queria que a igreja ficasse de pé. Você estendesse a mão para a vida deles. Você orasse por eles, pelo ministério que Deus colocou na mão deles. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós primeiramente agradecemos, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui, por essa palavra, Senhor, que veio do Teu trono, Pai, às nossas vidas nessa noite. Meu Deus, nós colocamos diante da Tua presença, Pai, a vida do Wendel, da Tati, da sua filha, do Henrique, Pai. Que Tu possas vir com Teu Espírito Santo sobre a vida deles, cobri-los, guardá-los, Senhor, guiá-los em todos os momentos, Senhor. Nós sabemos que o inimigo não é satisfeito com o que eles têm feito, com o ministério que eles têm desenvolvido, Senhor. Mas, Senhor, nós pedimos uma bênção especial sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos, sobre os seus empreendimentos, Pai. Que onde eles colocarem a planta do pé deles, Pai, eles possam prosperar, meu Deus. Derrama uma bênção especial sobre essa casa, sobre essa família, meu Deus. E que eles abençoem muitas e muitas famílias, Senhor. Que muitas e muitas famílias sejam abençoadas, sejam restauradas através da vida deles, Pai. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Wendel. Amém. A gente vai continuar aqui. Aviso? Tá, um aviso rapidinho. Dá um último aviso. Vocês vão soltar o vídeo?
Quero fazer esse convite para vocês nessa noite. A conferência de adoradores que vai acontecer lá na IDPB Filadélfia nos dias 21 e 22 de junho, na sexta e no sábado. Nós teremos a participação da Nívia Isabela, eu não sei quem conhece ela aqui. Ela ganhou a segunda temporada do Dom Reality, que é um reality feito pela Lagoinha, né? E ela faz parte de um grupo chamado Som do Céu, com o tecladista que vem junto com ela também faz parte, eu esqueci o nome dele aqui, deixa eu ver. Valdir Junho é o tecladista que vai acompanhá-la. Ela vai estar com a gente na conferência, trazendo uma palavra sobre adoração. O tema da conferência é o poder da verdadeira adoração. E nós vamos tratar de várias coisas. Não é só para quem participa de um ministério, não é só para quem toca, para quem dança. É para toda a igreja, porque a adoração é um estilo de vida, né? Nós adoramos em todo o tempo. Então, eu quero convidar vocês, o pastor Khaled também vai estar conosco, trazendo uma palavra específica sobre adoração. Não percam, vai ser tremendo, vai ser céu na terra, como diz o povo, amém? Eu passei o formulário de inscrição para a Tabita, ela vai reforçar aqui nos avisos da igreja, tá bom? E vocês façam a inscrição. Amém, glória a Deus. Antes de finalizarmos, temos um sorteio, né? Cadê a Tabita?